Vamos abrir as nossas Bíblias. Chega de aviso, chega de coisa, senão, misericórdia. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Alguém que está perto de você, dá uma cutucadinha aí. Cutuca o seu vizinho e diz: doutrina. Muitas vezes as pessoas pensam que doutrina é doutrina de uso e costume. Vamos ficar em pé, em reverência à Bíblia, a palavra de Deus. Romanos 10, 1. Amém? Quem já localizou diz amém. Amém. Quem está na misericórdia diz misericórdia. Isso. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente de fé, assim diz: não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Destacando o versículo 8, a parte B. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Doutrina da ressurreição. Senhor, eu peço a tua graça, peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga revelação no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, por favor. Eu acho que todos que estão acompanhando a política têm torcido, mais do que se torce para time de futebol, em final de campeonato, tem torcido naqueles casos das delações premiadas.
torcido para os caras abrir a boca e falar tudo. E trazer um monte de gente que está escondidinho aparecer. A gente está num tempo que está se passando o país a limpo. E a torcida da gente é que não seja abafado tudo isso. E que de tudo venha à tona para o país mudar. A gente, como brasileiro, tem uma torcida muito grande pelo país. Somos nacionalistas, queremos. Somos ainda aqueles que cantam o hino nacional. E não canta como pretexto em Copa de Mundo, não. Nós amamos o nosso país, oramos pelo país. E a gente torce que haja uma mudança de fato. E essas delações premiadas, ela é um estímulo às pessoas confessarem os seus pecados, as suas faltas, e confessá-las todas. Só de fato a delação, o contar a verdade, traz resultado se for verdade tudo que a pessoa está falando. Então, meus amados, eu gostaria de falar um pouquinho, o tema dessa noite, confissão que muda a vida. Confissão que muda a vida. A confissão, e o apóstolo Paulo, a carta de Romanos, ela é uma carta especial. A carta de Romanos, ela não é uma carta comum. Ela foi escrita para pessoas que moravam em Roma, que estavam convivendo com o império. Pessoas que estavam envolvidas com o Império Romano. E ela é um compêndio, ela é o âmago das cartas do apóstolo Paulo. E ele vai falar nesta carta algumas verdades. E eu olhando nesse texto aqui, e eu fiquei pensando, eu estou a semana inteira pensando nesse texto, pensando em confissão, pensando o que de fato as coisas mudam. E, em primeiro lugar, quando a gente pensa em confissão, eu tenho de pensar em fé. Confissão é dizer, eu creio em Jesus. Diga comigo, em primeiro lugar, eu creio em Jesus. Se com a tua boca confessares. Se você crê em Jesus, como que uma pessoa pode ser salva? Como alguém pode ser salvo? Mas se para nós pensarmos em salvação, nós precisamos pensar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Todos os homens perderam a oportunidade de salvação. Hoje, na escola dominical, o irmão Pedro estava ensinando sobre o pecado, fechando doutrinas que nós estamos estudando, e estudando ramartiologia, que é a doutrina do pecado. Ele estava explicando sobre essa necessidade de libertação do pecado. O pecado nasceu no coração do homem. O pecado tem domínio no homem até quando? Até quando o homem não para, não confessa o pecado e deixa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é assim? Então o homem pegou o pecado até porque ele tinha direito de escolha. O homem podia escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado.
E o homem escolheu o pecado, transgrediu, o homem falhou. Então, meus amados irmãos, o homem passou a ter um peso de pecado. E o pecado é assim. Ele instala no ser humano. O pecado vai invadindo o ser humano. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. O pecado vai se instalando. Vai se instalando, a pessoa cria hábitos de mentira, cria hábitos de adultério, cria hábitos de falso testemunho, cria hábitos da maledicência, de falar da vida alheia. Então, meus amados irmãos, isso gera uma série de problemas para o ser humano. Então, quando a pessoa diz, eu creio em Jesus, ela está dizendo o quê? Que ela crê no sacrifício expiatório. Quando eu estou dizendo eu creio em Jesus, eu tenho de entender sacrifício expiatório. No Velho Testamento tinha a doutrina da expiação. A doutrina da expiação. O que era a expiação? Pegava-se um cordeiro e matava no lugar de uma pessoa. Pegava um carneirinho puro, branquinho, a pessoa tinha adulterado, a pessoa trazia um outro pecado, sacrificou a ídolos, tinha qualquer outro problema, a pessoa vinha até o sacerdote, com um cordeirinho na mão, e eles degolavam aquele cordeirinho, e jogava sangue sobre a pessoa, e a pessoa estava coberta do seu pecado. Mas, meus amados irmãos, Jesus veio, e quando eu creio no sacrifício expiatório, eu creio que Jesus veio e tirou o pecado do mundo. Quando eu creio em Jesus, eu estou crendo na expiação. Jesus não cobriu os nossos pecados, Jesus tirou os nossos pecados. Precisava um justo morrer pelos injustos, precisava alguém puro, e Jesus voluntariamente deu a sua vida. Ele disse, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. Crer em Jesus é crer naquilo que ele fez. Crer em Jesus é entender de forma inteligente, é entendimento, é racional, é cabeça. Você crer que Jesus derramou o sangue por você, para você não morrer, porque toda alma que pecar, certamente morrerá. Então pesava sobre nós, repita comigo, toda alma que pecar, certamente morrerá. Pesava sobre a minha cabeça e pesava sobre a tua cabeça uma lâmina afiada para cortá-la por causa do pecado. Do nosso pecado, do meu pecado pessoal, do teu pecado pessoal. Mas Jesus veio e, meus amados irmãos, diz, não. Eu morro no lugar deles. Ele deu espontaneamente a vida. Então, quando eu creio em Jesus, é eu crer que Ele deu a vida. Ele fez expiação por mim. Ele verteu o sangue. O sangue é a vida. Ele verteu a vida dele em meu favor. Então aí eu vou entender. E é interessante que crer em Jesus é seguir a Jesus. Ele passou e disse, segue-me. Como uma pessoa vai seguir a outra? Ele chegava e dizia, segue-me. E as pessoas seguiam Jesus. Ele chegou lá na coletoria, olha para o fiscal de renda e diz, segue-me.
O cara larga o emprego e vai atrás de Jesus. Um deles disse assim: Senhor, mostra onde o senhor mora. Esse devia estar meio preocupado com a cabeça, né? Nós estamos seguindo esse homem, onde que ele mora? Ele diz: os passarinhos têm ninho, as raposas covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele chegava mais para frente e diz: segue-me. E as pessoas seguiam. Seguir a Jesus envolve em abandono de coisas. Pedro empresta o barco para Jesus, Jesus prega no barco de Pedro, Jesus diz: lança a rede. Ele pega aquele monte de peixe, ele deve ter imaginado assim: agora eu estou bem, junto com esse homem eu estou feito. Que agora a pescaria que não estava funcionando bem, agora, maravilha, agora eu estou pegando muito. Jesus disse: Pedro, de hoje em diante você não vai mais pegar peixe. De hoje em diante você vai ser pescador de homem. Isso é especial. Isso é especial. Você que Deus chamou para ser um pescador de homem, que Deus já falou com você, você pode relutar. Você pode correr de um lado para o outro. Cedo ou tarde, você vai estar cumprindo essa missão. Isso, eu já vi tanta gente. E quando corre, é infeliz. Quando corre, é infeliz. Eu conheço algumas pessoas que algumas coisas a seduziram. Que a pessoa pode ser seduzida por um monte de coisa. Pode ser seduzida por homem ou por mulher. Pode ser seduzida por ouro ou por prata. Pode ser seduzida por orgulho ou por vaidade. E eu conheci muitas pessoas na caminhada do ministério que foram seduzidas por alguma coisa. E disseram: não, eu estou bem. Eu encontrei um que fez vários anos preparando. Aí depois eu encontrei, eu falei: como que você está? Estou bem, eu estou muito bem. Ele falou: como está fulano? Eu falei: fulano está pastoreando em tal lugar. Beltrano, eu falei: está pastoreando em tal lugar. Cicrano, eu falei: está pastoreando em tal lugar. Ele falou: puxa vida, todos vocês estão pastoreando. E eu falei: e você? Uma vez por mês, eu e a minha esposa damos aula para criança. Eu falei: com a quantidade de faculdade que você tem, com a quantidade de cursos que você tem, você, uma vez por mês, dá aula para criança. E eu fiquei pensando, a esposa formou em música só para ser útil no ministério. Ele tinha 2 cursos de teologia. E eu fiquei pensando, e não dei conta. Perguntei: mas você está feliz? Ele falou: sim. Eu vou passar nesse concurso que eu estou fazendo. E aí eu vou pastorear e eu vou ser feliz. Mas até hoje não está pastoreando. Meus amados e queridos irmãos, Deus chama a gente. Isso não envolve com pessoa assim. Não é o pastor que chama a pessoa.
é algo de dentro do coração, é algo pessoal com Deus. E o texto de Romanos vai dizer, como que as pessoas creem se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem? De vez em quando alguém me fala sobre o exterior, sobre África, sobre um monte de lugar necessitado. E eu costumo perguntar sobre o Brasil. Eu sou apaixonado pelo Brasil. O Nordeste brasileiro tem menos de 1% de lugares evangelizados. Menos de 1%. Eu vi uma vez, uma missão no Amazonas. Tem de ter uma missão no Amazonas. Eu cheguei em Manaus e olhei os barcos em Manaus. Eu fui no porto de Manaus há uns 15 anos atrás. Eu estive em Manaus participando de uma conferência, eu e o pastor Francisco de Fernandópolis. Aí nós fomos lá no porto, conhecer o porto de Manaus. E eu olhei os navios. E estava exatamente nessa situação. Um navio tinha carranca. Carranca é um monstro que os marinheiros põem para afugentar espíritos maus. As pessoas creem que na água tem espírito mau, que não sei o quê, e põe um monstro. Não sei quantas pessoas já viram. E aquele monstro chama-se carranca. Carranca. Põe na frente do navio. Então tinha esses barcos com carranca. E tinha outros barcos. Deus é fiel, Maranata, Setu uma bênção, e Betel, mas tinha, aí eu e o Francisco, aquele é de crente, aquele não, aquele não, aquele não. Eu falo, a condição de segurança era igualzinha, todo mundo dorme na rede, todo mundo transporta na rede, era tudo igual. Eu falei, mas tem alguns que estão confessando Jesus, tirou a carranca e pôs uma mensagem e escrevia bem grande no barco. Eu falei, aqui não precisa de evangelizar, aqui está sobrando. À noite, eu cheguei no hotel, liguei a televisão, um musical em inglês, mas musical de qualidade. Eu falei, mas será que é uma... Aí no outra noite, toda uma programação em inglês. Aí eu fui perguntar, cheguei onde estava a conferência, eu perguntei. Eu falei, mas... Falou, não, aqui é o seguinte, aqui transmite, o que transmite de Manaus, pega um tanto de país aqui, entra na Amazônia legal, e essa mensagem se propaga para o Brasil e fora do país, nesse canal de televisão. Então essa mensagem vai muito longe, pega os ribeirinhos, pega todo mundo. Em Santarém, eu fiquei impressionado de ver uma moça. Aqui nós temos na igreja as meninas com bis. Lá em Santarém, era moça de 18 anos, 19 anos, com barco com motor 15, pregando para os ribeirinhos. A moça não tem uma bis, ela tem um barco. É o meio mais fácil de transportar. A moça sozinha liderava um tanto de célula. E ela disse que é tanta célula que ela falou assim, então eu dou ceia para um grupo de célula um dia, eu dou ceia para o outro, eu dou para o outro, para o outro, para o outro. Quando chega, eu já terminei o mês, eu estou começando a ceia de novo. Uma menina. Alguém poderia dizer, mas é uma doida por Cristo. Uma menina diz, aqui a gente pode falar o seguinte, qual que é o problema de uma menina cruzar a cidade com uma motinha, uma bis? O que um vai dizer? Normal. Ela cruza os rios. A motinha dela, vê se o acelerador é aqui. Com barquinho de alumínio e o motor, a moça entra em aldeia, entra em ribeirinho, entra em tudo quanto é lugar. Então, meus amados irmãos, há uma necessidade de crer em Jesus para fazer isso. Há uma necessidade de crer em Jesus. Há uma necessidade da gente
ser apaixonado por Jesus. Crer por qual milagre? Crer por causa de um milagre? Não, crer por causa da salvação, por causa do perdão dos meus pecados. Eu creio em Jesus, não é porque Jesus me curou, porque Jesus fez isso, ou Jesus fez aquilo, ou Jesus me deu isso, ou Jesus me deu aquilo. Eu creio porque Ele morreu pelos meus pecados. Está se pregando pouco salvação. Está se pregando muito um Jesus que prospera, e Jesus prospera. Está se pregando muito um Jesus de milagres, e Jesus faz milagres. Só está esquecendo um pouco. Jesus salva e leva para morar no céu. Jesus salva o coração, Jesus perdoa os pecados. Esta é a principal mensagem do Evangelho de Jesus. Esta não tem outra. Não tem outra mensagem mais forte do que essa. Em segundo lugar, falando sobre confissão que muda a vida. Em segundo lugar, Jesus é meu Senhor. Se confessares que Jesus é o Senhor. Isso é sério. Jesus, quem é Senhor da sua vida? Jesus falou para uns seguidores dele: vocês não podem seguir a Deus e a Mamon. Jesus, quando estava falando de Mamon, Jesus estava falando do senhor da riqueza. Mamon, um demônio que controla as pessoas por causa da riqueza. E hoje é muito comum. Você pode fazer tal coisa, eu não posso. Sabe, eu tenho um negócio da empresa. Eu não posso. Sabe, olha, pastor, eu tenho um novo emprego. Como o Marquinhos Cavenaghi brinca, eu tenho 3 e estou precisando arrumar um 4º emprego. Uma vez ele falou assim para mim: ó, pastor, eu estou com 3 empregos, estou precisando arrumar um 4º emprego. Mas às vezes, meus amados irmãos, a aflição da vida e o correr atrás do vento, a nossa vida vira como uma grande roda d'água. Roda d'água é aquela roda que vai sendo rodada pela água que corre pelo córrego. Jesus disse que nós não precisamos de muitas coisas. E de fato nós não precisamos de muitas coisas. Marta estava preocupada com Jesus. Ela estava fazendo bolo, ela estava fazendo pão, ela estava fazendo comida para Jesus, ela estava limpando a casa, e tudo ela estava fazendo para quem? Para Jesus. E Maria sentada aos pés de Jesus. E Marta foi ficando incomodada com a irmã, folgada, sentada aos pés de Jesus, ouvindo. E Marta não aguentou, chegou lá e disse: Jesus, não permitas que eu fique servindo o Senhor sozinha. E o Senhor Jesus disse: Marta, Marta, você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e não vai ser tirada dela. Ficar aos pés do Senhor. Às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas. O moço rico veio até Jesus e disse: Senhor, eu te seguirei. E Jesus, olhando para aquele moço, amou o moço. Era um moço bom de coração, era uma pessoa boa. Tem algumas pessoas que é fácil a gente gostar. E Jesus olhou para aquele moço, gostou dele. E Jesus disse: guarda os mandamentos.
E ele disse: eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha mocidade, desde que eu sou menino. E eu tenho observado os mandamentos. E Jesus, olhando para ele assim, ele diz: tem mais alguma coisa? Jesus disse: vende o que você tem, dá os pobres e me segue. Isso aqui era uma prática de doutrina? Não, meus amados irmãos, é que aquele moço, ele era apegado aos bens. Ele tinha um apego. Ele tinha um apego exagerado. Ele tinha um apego, isso, ai. Jesus disse: vende isso aí. E a Bíblia diz que ele ficou triste. Retirou-se triste. Foi embora. E Jesus disse: quão difícil é as pessoas que têm muitos bens herdar a vida eterna. Os discípulos falaram: mas Senhor, se é desse jeito, ninguém se salva. E Jesus disse: não, aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Mas, meus amados irmãos, ter Jesus como Senhor é renunciar às coisas. Aquele que não deixar pai, mãe, empresa, mulher, por causa de mim, não é digno de mim. Jesus orou: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. No Getsemane, a oração mais dramática de Jesus: Senhor, não faça a minha vontade. Ter Jesus como Senhor envolve mexer com a nossa vontade. E se você vive uma vida cristã e nada entra em conflito com a tua vontade, tem alguma coisa errada. Diga comigo: se eu estou vivendo vida cristã e nada entra em conflito com a minha vontade, tem alguma coisa errada. Porque a nossa vontade, queridos, ela é tendente à carne. Se nada está conflitando conosco, tá errado. O apóstolo Paulo disse: eu vivo em luta, eu vivo em conflito. Eu vivo em conflito. Paulo que falou isso, o maior evangelista do mundo, o maior apóstolo para os gentios, ele disse: eu vivo em conflito. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero está sempre na minha porta, está sempre me perturbando. Jesus ser Senhor é complicado, porque a vontade dele é diferente da nossa vontade. Ele quer que você evangelize, e o teu corpo diz: não, eu estou cansado. Jesus quer que você testemunhe para alguém, e você diz: eu já fiz, eu já fui domingo na igreja. Olha, e eu fui na escola dominical. E o Espírito vem e ministra ao teu coração. O Espírito fala para você sobre dedicação, sobre compromisso. E você fala para o Espírito: não, não é comigo. Não é comigo. Mas Jesus como Senhor envolve entender a vontade de Deus. E esse era o maior conflito. Quando a igreja surgiu, havia muitos templos no Império Romano. Templos para o imperador. Havia o culto ao imperador. E as pessoas passavam e cumprimentavam umas às outras. Salve
César. Salve César. Ou César é o Senhor. E os cristãos passavam pelo outro, ele dizia, Jesus é o Senhor. Esse é o grande conflito. O grande conflito da igreja primitiva é que a igreja primitiva declarava que Jesus era o Senhor. E os romanos declaravam, César é o Senhor. César é o Senhor. César é o Senhor. Obrigado, irmã. Então, meus amados, a situação para entendermos Jesus como Senhor, nós precisamos entender como a igreja primitiva entendia. Eles não tinham lugar de reunir. Eles reuniam nos túmulos, porque o povo romano tinha muito medo de túmulo, tinha medo dos mortos. E fazia aquelas capelas enormes. Eles não precisavam construir templo, eles reuniam lá, nas catatumbas. Eram lugares amplos, bem construídos. E eles não tinham medo dos mortos, eles tinham medo dos vivos. Então eles reuniam lá para orar. Morto nenhum vai perturbar. Eles reuniam lá. E meus amados e queridos, eles testemunhavam que Jesus é o Senhor. E quando nós vamos lá para o grego, pensar em Jesus o Senhor, nós vamos achar a palavra Kyrios, Senhor absoluto, Senhor que domina tudo. Então Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Se confessares Jesus como Senhor, você vai ser salvo. Se Jesus não for Senhor da sua vida, você não é salvo. Se confessares Jesus como Senhor, será salvo. Eu não estou inventando, está aqui, na Bíblia. Então, se você não obedece o chamado de Deus, se você inventa um monte de coisa, Jesus não é Senhor da tua vida. Eu não sei quantos que estão aqui que têm ouvido um chamado de Deus, um chamado para a obra missionária, um chamado para a obra que Deus tem levantado. Meus amados e queridos irmãos, o chamado arde, o chamado explode dentro do coração. E pode inventar um monte de coisa, pode colocar um monte de peneira para tapar sol. O chamado arde no coração de quem é chamado. No tempo que eu estive longe, eu me fazia de surdo. Mas quando Deus tocou na minha vida, e a minha vida foi transformada, o chamado fez assim, bem, na minha vida. Por isso, que eu estava aqui com menos de um mês e eu já estava pregando. Alguém disse, você tem um chamado? Eu falei, eu tenho. Você vai fazer a obra? Vou. Você tem coragem de largar tudo? Eu falei, tenho. E meus amados irmãos, eu nunca tinha saído de casa. Eu nunca fui rebelde. Eu nunca discuti com meu pai, com a minha mãe. Eu tinha um bom emprego em São Paulo. Eu tinha um emprego, ganhava muito bem. Adolescente, não tinha a lei que impedia. Eu com 15 anos, eu era office boy no centro de São Paulo, andava São Paulo inteiro com 15 anos, e só de gorjeta, e eu tirava mais do que o meu salário, eu tinha uma vida tranquila. E meu pai falou assim, nós vamos voltar para o interior. Eu nunca falei assim, deixa eu morar com a tia fulana ou com o tio cicrano, e tinha fervente tio meu em São Paulo, que eu não quero ir para o interior. Eu disse, tudo bem, vamos para o interior. E aqui em Jales, para arrumar emprego,
o pai normalmente pagava para alguém dar um emprego para o filho. Dava o salário para o patrão pagar. O irmão acho que lembra dessa fase. As pessoas davam o dinheiro e o pai dava o dinheiro para o patrão e o patrão pagava para o filho. Só para o menino ter uma ocupação e aprender uma profissão. Eu falei, mas isso aqui é uma doidura. Lá eu ganhava bem, que tem trabalho de graça para os outros. Aqui em Jales. Foi nessa fase que eu tive uma experiência com o Senhor, que eu fui ter uma revelação do Senhor na minha vida. Queridos, Jesus é Senhor. Em terceiro lugar, eu preciso crer que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos. Diga comigo, eu preciso crer que Deus ressuscitou a Jesus. Amém? Irmãos, eu preciso crer na ressurreição. Por que é complicado não crer na ressurreição? Se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou, o que a nossa fé é? Vã a nossa fé. Eu preciso entender o que é a ressurreição. Irmãos, a ressurreição é o ápice da divindade. A ressurreição mostra que Jesus veio ao mundo, que Ele é Deus, e que Ele morreu, fez o sacrifício. Mas se Ele fizesse o sacrifício, quantas pessoas fizeram sacrifícios? Quantos mártires fizeram sacrifício? Inventaram até um para o Brasil, que fez sacrifício pelo Brasil. Puro de uma invenção, mas inventaram um. Então, meus amados irmãos, as pessoas criam mártires. O medo até, no meio da política, o pessoal tem medo, às vezes, de conforme age na política, fazer um mártir. Fica muito pior a situação. Conforme lidarem agora na política, pode fazer um mártir. Se fizer um mártir, é o pior engodo, é a pior coisa. Mas, meus amados irmãos, Jesus não foi um engodo. Jesus tivesse apenas morrido, era uma situação. Maomé pregou e morreu. Buda, Siddhartha Gautama, pregou, morreu. Tantos outros líderes. Confúcio pregou a sua doutrina e morreu. Tantos pregaram as suas doutrinas e morreram. Mas com detalhe, Jesus ao terceiro dia venceu a morte. Ele ressuscitou, ele levantou do túmulo. E, meus amados, uma prova clara, túmulo vazio. Chegaram lá, cadê o túmulo? Túmulo está aqui, túmulo vazio. Ele aparece para Maria, e ela pergunta, achando que era o coveiro, ela disse, Senhor, se o Senhor levou o túmulo, fala, se o Senhor levou o meu morto, aonde está? Se o Senhor levou o meu Senhor, aonde está? E Jesus diz, Maria. Ela conheceu a voz. O corpo era glorificado, o corpo era novo, o corpo era diferente. Jesus não estava num corpo comum mais, Jesus estava num corpo diferente.
mas a voz era a mesma, e Maria conheceu aquela entonação. Quem ouviu a voz de Jesus, conhece a voz de Jesus. E ela ouviu a voz, ela diz: Rabone, mestre. Aquele que me ouve, as minhas ovelhas, ouve a minha voz e me segue. As minhas ovelhas, ouve a minha voz e me segue. Maria diz: Rabone, é o Senhor. Quem já ouviu a voz de Jesus, nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Quem ouviu o chamado de Jesus, não muda. Não vai dizer, não, eu estou em dúvida. Quem ouve a voz do Senhor não esquece. É interessante que o salmista vai escrever sobre isso. Ele diz: levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, que entra o Rei da Glória. Levantai-vos, ó porta, os seus portais, levantai-vos, porque entra o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. E meus amados irmãos, não tem como. Jesus ressuscitou. Nós precisamos entender isso. Os romanos fizeram silêncio, pagaram. Mas, meus amados irmãos, uma coisa mudou. Adorava-se o Senhor no sábado. Jesus ressuscitou, diz o texto bíblico, na manhã do primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou na manhã. E, meus amados irmãos, todos os eventos da igreja primitiva, quando você vai estudar, você vê que o Pentecoste aconteceu na manhã do domingo. Domingo foi a partir do século III que puseram o nome de domingo, mas no primeiro dia da semana. Sábado é o último dia da semana. Na manhã do primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Todas as coisas começaram a acontecer no primeiro dia da semana. A prova que Jesus ressuscitou, que o dia de adoração mudou do sábado para o primeiro dia da semana. Isso é uma prova irrefutável. E eles tinham ceia todo dia. Mas, meus amados irmãos, quando você vai para Apocalipse, João estava orando e ele diz: eu, João, no dia do Senhor, primeiro dia, vi o Senhor e o Senhor apareceu para mim. Apocalipse foi revelado no primeiro dia da semana. Começa a revelação de Apocalipse no primeiro dia da semana. Ressurreição. Prova inefutável da ressurreição. Pedro viu Jesus ressuscitado. Os dois discípulos no caminho de Emaús vão conversando. E Jesus encosta neles e diz: que tanto que vocês falam? Que tanto que vocês comentam? E eles disseram, eles não conheceram Jesus. És o único peregrino que anda por aqui, que passa por aqui e não ouviu falar de Jesus. E ele disse: quem é ele? Homem poderoso de palavra, homem poderoso de obra, homem de sinais. E começaram a pregar Jesus para Jesus. E Jesus dava uma cutucada e conversava. E eles testemunhavam Jesus. Mas os dois estavam indo embora. Quem ouve Jesus, quem recebe o chamado de Jesus, está ouvindo Jesus pelo caminho, está ouvindo Jesus. E quando Jesus chegou na entrada de Emaús, o caminho prosseguia. E Jesus fez de conta que ia embora. E eles disseram: puxa vida, um papo tão bom, o dia está se declinando, fica conosco, já se faz tarde,
Fica, Jesus. Só que eles não sabiam que era Jesus. Fica, viajante, fica conosco, já se faz tarde. E Jesus sentou com eles. Normalmente quem parte o pão é o dono da casa. Quem serve as pessoas é o dono da casa. O dono da casa pelo menos diz, pode servir. Puseram a mesa, Jesus sentou. O texto bíblico não fala, mas me permitam o meu devaneio aqui. Jesus sentou na cabeceira da mesa, pegou o pão e partiu. Os olhos deles foram abrindo e eles olharam, disseram, quem que faz isso desse jeito? É ele, é Jesus. É Jesus, e Jesus ressuscitou. Jesus estava com o corpo glorificado. Você pode aplaudir o Senhor? Mas, meus amados e queridos irmãos, chegou o dia da Assunção. Chegou o dia que Jesus voltava, depois de 40 dias. Jesus testemunhando, apareceu para Tiago, apareceu para um monte de gente. 40 dias depois, Jesus apareceu para 500 irmãos. E eles ficaram olhando. E Jesus começou a subir do meio deles. Jesus foi subindo, subindo. E eles olhando. Sabe quando você vai olhando, marca uma nuvem assim e vai olhando. E eles ficaram olhando. E quando eles estão lá com o pescoço até duro, 2 anjos aparecem no meio deles e diz, varões galileus, o que vocês tanto olham para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Ele voltará. Ele vai voltar. Atos 1:8, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E, meus amados e queridos irmãos, a ressurreição trouxe resultados. Jesus é vivo. Você não serve um Deus morto. Você serve um Deus vivo. Você serve um Jesus vivo. Você serve um Jesus presente. Você serve um Jesus que te conduz. Você serve um Jesus que te visita. Você serve a um Jesus que te batiza com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E, meus amados e queridos irmãos, a ressurreição aconteceu. A ressurreição, ela é verdadeira. Ela é uma doutrina, e eu creio, meus amados irmãos, e eu confesso, e essa confissão muda a minha vida, porque eu creio em Jesus, porque eu creio que Jesus é o Senhor, Ele é Senhor da minha vida, e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. E você que crê assim, por favor, coloque-se em pé. E você que está aí do outro lado, pela internet. Se confessares a Jesus, com a tua boca confessares a Jesus, você é salvo. Feche os teus olhos agora. Ser salvo. Para ser salvo, você precisa confessar Jesus com a sua boca. E não tem conversa. Não tem meio termo. Mas eu sou bonzinho. Você pode ir para o inferno com a tua bondade e tudo. O único meio de salvação é através de Jesus. Não tem outro meio de salvação. E aqui está um projeto de salvação. Se confessares com a tua boca que Jesus Cristo
é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E eu gostaria que nessa noite você confessasse Jesus como Senhor, confessasse que Ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o único meio. E entenda o chamado de Deus para a tua vida. Entenda o chamado. Não fique dando murro em ponta de faca. Não fique sofrendo. Entenda o chamado. Há dois chamados para entender. O chamado para a salvação e o chamado de Deus para você fazer alguma coisa para salvar vidas. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e ela retine no nosso ouvido. Como não atentaremos para tão grande salvação? Como não atentaremos para tão grande doutrina? Nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Nós nos submetemos ao Teu senhorio. O Senhor é Senhor absoluto das nossas vidas. E nós cremos que o Senhor, Deus, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Nós não cremos num Deus morto, nós cremos num Deus vivo, que assentou junto ao Pai e hoje intercede por nós. Senhor, opere o Teu milagre de salvação. Opere o Teu milagre. Há alguém ainda que não fez, há alguém no auditório que ainda não fez a sua decisão por Jesus, que ainda não pediu para Jesus entrar no seu coração, que não disse: Jesus, se torne o Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, se torne o Senhor absoluto da minha vida. Enquanto nós estamos assim, espírito de oração, levante uma das suas mãos, eu gostaria de orar por você. Amém. Há mais alguém? Eu gostaria de orar, colocar a tua vida diante do Senhor. Amém, amém, amém. Senhor, essas vidas que estão levantando as suas mãos e estão pedindo para o Senhor entrar, e eu te peço, entra nos seus corações, escreva os seus nomes no livro da vida, dê a eles certeza de salvação, dê a eles, Pai, certeza de perdão dos seus pecados, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Dois moços, coloque o gasofilácio, por favor. Nós não passamos com sacolinhas de oferta perto de ninguém. Nós não ficamos falando muito em dinheiro aqui. Não vendemos rosa, não vendemos terra de Jerusalém, não vendemos água de Jerusalém. Cremos na bênção e na prosperidade que Deus dá. E cremos nas verdades da Bíblia. E a Bíblia nos ensina, desde do Velho Testamento até no Novo, a Bíblia ensina sobre dinheiro. Desde ensinar que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia ensina
que nós podemos ser senhores do dinheiro. Que o dinheiro não domina a gente, mas a gente domina o dinheiro. E a Bíblia nos ensina a sermos liberais, sermos abençoadores a pessoas, sermos fiéis dizimistas. O que é dízimo? É você separar das 10 partes que Deus dá, você separar uma. Separa e traz a dízima, a 10ª parte, e consagra a Deus. Pastor, eu não acredito nisso. Você não é obrigado a acreditar. Faça um teste. Faça um teste. Você está começando um negócio, você faz um teste com Deus. Separa o dízimo e vê. Só que o dízimo é uma árvore boa, uma árvore grande. Às vezes as pessoas, essa semana eu atendi um casal em casa, e o casal estava dizendo sobre a bênção do dízimo na vida deles, como a vida deles mudaram. E o irmão disse a seguinte coisa: eu queria sempre que mudasse de um mês para o outro, tudo mudasse na minha vida. Que tudo mudasse de um mês para o outro. Ele falou assim, eu dava um dízimo um mês, e falava o seguinte, agora tudo mudou. Ele falou assim, aí no mês não mudava. E ele falou, aí eu aprendi com a minha esposa a ser fiel continuamente. Ele falou assim, e Deus começou a mudar as coisas da minha vida. Deus começou a mudar. E aí foi contar algumas bênçãos. E de fato Deus está mudando. Deus está mudando. Então eu posso falar que Deus está mudando, porque nós temos aqui na igreja pessoas que Deus está mudando. Que Deus está honrando. Não vou citar nome, mas um dos nossos jovens empresários aqui da igreja foi recebido entre fogos e rojões numa celebração da empresa como número 1. E eu fico feliz, porque é gente que a gente orou, que a gente acompanhou e triunfando, está triunfando. Aprendeu a dizimar. E é assim que Deus muda, que Deus vai quebrando as coisas. Aparecer entre 700 como número 1, não é muito fácil, não. Mas é forma de Deus honrar. De Deus honrar. Então eu creio nisso, eu creio na honra. Eu creio na honra. Eu creio nessas coisas. Agora, pastor, o senhor é obrigado. O senhor está falando porque a igreja está precisando de reforma. Não, não, irmãos. Nada disso. Eu creio nisso. Você não é obrigado a crer. Mas você pode experimentar. Falou, vou fazer um teste. Faça um teste. Faça um teste. Deus, mas faça um teste sério. Ore, Senhor Deus. Para você que diz, dízimo é para quem é meio bobo. Então você pergunta para o doutor Curitiba, irmão Pedro, doutor Curitiba, irmão Pedro, o senhor é meio bobo, o senhor é dizimista, desde que o senhor entregou a vida para Jesus, o senhor é dizimista fiel. Vocês acham que o irmão Pedro é um cara inteligente ou não? Olhe para a vida dele. Olhe para a família dele. Olhe para a família do Fernando, para a vida do Fernando. E você vai olhando para a vida dos outros que são dizimistas aqui na igreja. Eu estou dizendo do irmão Pedro, estou falando do Fernando, são 2 presbíteros da igreja. São 2 líderes daqui da igreja. O André, presbítero aqui da igreja, pastor. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com essas pessoas. Rapaz, o Fernando está prosperando. O Fernando tinha uma lanchonetinha, hoje tem uma lanchonetona, tem um grupo de funcionários. O irmão Pedro, ele passou no concurso de juiz, é juiz. O André
Irmãos, são líderes da igreja que são dizimistas, são fiéis. Aprendam. Às vezes algumas pessoas preocupadas com outras pessoas. Ai, tirou o carro zero. Larga a mão de ficar preocupado e ora dizendo, Senhor, eu quero aprender. Como falaram para um irmão aqui da igreja. Disseram, olha para esse e aprenda com ele, que está mudando a vida. E não foi crente que falou isso, não. Incrédulo, lá no meio do auditório, e dizer o seguinte, olha para esse e aprenda com ele. Então, meus amados, eu estou chamando os irmãos a mudar. Isso é para você mudar. Você aprender a controlar a tua vida, aprender a gastar menos do que você ganha. Não adianta gastar mais do que ganha, gastar menos que ganha, ter reserva, aprender a ter reserva. Para as boas oportunidades da vida, você ter reserva. Então, você é dizimista, você aprende a controlar o dinheiro e você aprende a ter reservas. Quando aparece a oportunidade, você tem a reserva. É assim que funcionam as coisas. As oportunidades estão sempre surgindo. Você que deseja fazer propósito, fale, ore, fale com Deus. Amém? Senhor, nós pedimos a tua unção, a tua graça, a tua bênção, a tua prosperidade sobre a vida do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Você que deseja contribuir, tem oportunidade. Ninguém é obrigado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Nós já estamos encerrando, mas a Meire pediu para dar um testemunho. E ela vai dar um testemunho rápido de um acidente. Paz, irmãos. Eu sou muito difícil de falar, não gosto, mas Deus me incomodou muito e eu precisava vir falar aqui com vocês. Há 30 dias atrás, ocorreu um acidente comigo na Rua 13. O carro entrou na 12, bateu, e eu não voei do carro, assim, por Deus. Sabe? Deus fez um milagre ali. Põe o microfone um pouquinho mais perto. E aí, eu venho orando, sabe? Deus não me entristeceu, e eu fiquei feliz da mesma maneira, glorificando e agradecendo a Deus por tudo que Ele estava fazendo por mim. Aí, quando foi agora, semana passada, na véspera do tremendo, meu coração, assim, estava impaciente, porque eu queria fazer o tremendo, eu queria estar ali na presença do Senhor. E aí a minha irmã me ligou, falou, filha, mas você vai deixar teus meninos, tuas crianças. Eu falei, Neide, eu preciso ir para glorificar o nome do Senhor, eu preciso ter um encontro com o Senhor, eu vou. E assim eu fui. Passou, né, o final de semana foi uma bênção. O tremendo foi, assim, marcante na minha vida, já foi o segundo que eu tinha feito. Falou muito comigo o Espírito Santo. Passei a semana, tive alguns sonhos durante essa semana, que, inclusive, de terça para quarta-feira, eu tive um sonho assim que me deixou muito abalada.
Eu acordei o Jefferson no meio da madrugada, falei, vamos orar, que tem algo correndo. Na quinta-feira, também a mesma coisa. Na sexta-feira, eu tive uma consulta em Votuporanga, e de lá eu tinha que ir fui até Rio Preto. E na volta, estava chovendo, e o carro desgovernou, o Jefferson estava dirigindo, e o carro deu 7 capotadas na pista. E eu estou aqui firme e forte para honrar o nome do Senhor. E eu falo para vocês, irmãos, que eu nunca senti tanta presença do Senhor como eu senti naquele momento. Porque eu sabia que o Senhor tinha protegido eu e o Jefferson. Que chegou o resgate, eu já tinha saído do carro sozinha, sentado. Na hora que eu saí do carro, eu falei, muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor me tirou dali de dentro. Eu queria dividir uma palavra com vocês, que falou muito comigo no tremendo. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Essa palavra está em Jó, capítulo 42. Depois vocês podem acompanhar. E eu não entendia por que essa palavra tinha falado tanto comigo e mexido tanto comigo no tremendo. Justo Jó. Por que Jó estava querendo falar comigo? Hoje eu entendo que eu estou passando no deserto, mas o Senhor está presente comigo. Ele nunca esteve tão presente comigo. Aleluia. Deus te abençoe, filho. Aleluia. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Meire, mostra os braços, Meire. Tem alguma coisa no teu braço? Jefferson, fica em pé. Aconteceu, arranhou alguma coisa? Só o teu cotovelo. Só o ombro. 7 capotada e nada. Que carro que eu quero de vocês? Um carro médio, não chega a ser um carro. Se tivesse um carro grande, fosse uma caminhonete, não aconteceu nada porque era um carro de muita proteção. Não pegou vidro, não pegou nada. Irmão, só a graça e misericórdia de Deus. Amém? Então, queridos, isso é confiar no Senhor, depender do Senhor. Irmãos, teve sonho, se teve sonho, repreende o sonho, repreende o mal. Agora, às vezes, é isso que o texto que ela leu, eu te conhecia só de ouvir falar. No processo de aperfeiçoamento, mas agora eu te conheço, Senhor. A Meire, eu conheço ela há alguns anos aqui na igreja, mas essa experiência tão forte, ela não tinha, nem ela nem o Jefferson tinha tido. Hoje, mais do que nunca, eles podem dizer que há um Deus que protege e que livra. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. O Paulo tem um recado para dar. Nós já vamos ficar em pé, o Paulo vai dar o recado. Queridos, a paz do Senhor. Eu estou aqui para convidar os irmãos para uma marcha profética que nós teremos dia 21. Não segunda-feira agora, na próxima segunda-feira. E assim, eu como jovem, é um evento que os jovens estão organizando. O Rafael não está aqui, mas é ele que está organizando. Mas eu gostaria de convidar a igreja toda. Não é uma marcha para Jesus jovem, é uma marcha para todos. Então, que você venha com a sua família. Outras igrejas nós vamos estar convidando. Nós queremos fazer um movimento para Jesus. Nós queremos marcar essa cidade. Nós vamos profetizar, ungir alguns lugares. Vai ser uma marcha profética. Então, eu gostaria muito de contar com o apoio dos líderes de célula, que estejam chamando, né, as pessoas da célula, para que nós possamos fazer a diferença.
Nós precisamos chamar atenção para Jesus. É bem isso. Amém? Então vai ser segunda-feira, não agora, na próxima, dia 21, às 8 horas. Vai sair da Agromec, ali daquela pracinha. Nós vamos marchar até o centro de Jales. E nós contamos com a presença de todos. Amém? Eu fiquei empolgado com o testemunho da Meire e esqueci da ceia. Dê a mão, por favor, Jatininho. Dê as mãos. Vocês dois já ficam aqui na frente já. Nós vamos orar agora. A ceia é um momento especial. A ceia é você entender que Jesus, que você crê, Ele foi partido por nós. O castigo que estava sobre Ele nos traz paz. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele carregou. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor levou os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E agora com a ceia, Pai, o Senhor é o verdadeiro pão partido, o Senhor é o cálice derramado em nosso favor. E eu te peço, traz fortalecimento à tua igreja, no nome de Jesus. Eu pedir mais alguns voluntários, eu preciso de mais 5 pessoas aqui à frente para nos ajudar. Pode sentar um pouquinho, já vem um, vem mais 4. Isso, mais um. Não, mais um voluntário. Isso. A Bíblia diz que Jesus, tomando o pão, um pão semelhante a esse, Jesus partiu o pão e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Ele pegou um cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança. Eu estou fazendo com vocês um novo acordo, um novo contrato. Eu estou fazendo com vocês. E eu te peço agora, meu amado irmão, minha amada irmã, abaixa a tua cabeça, confesse os teus pecados, peça perdão. Se em alguma coisa você ofendeu o Senhor, se você ofendeu o teu irmão, a tua irmã, e você sentir agora, você não precisa muita coisa, mas você precisa confessar o teu pecado. Diz: Deus, me perdoa. Perdoa a minha falha. Senhor Jesus, estenda o teu manto. A tua palavra na oração do Pai Nosso diz: perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E eu te peço agora, Senhor Jesus, estenda o perdão, no nome de Jesus. Purifica, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre a transgressão,
não prospera. Vou pedir para os ministros que estão aqui que pegue bandeja de ceia. Pegue do pão e do cálice, espere e nós vamos participar juntos. Estou na tenda do encontro, deixei tudo só pra te adorar, beijar a tua face, sentir teu coração bater. Vem falar comigo na coluna dessa nuvem. Quero te encontrar e me envolver, pois quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Santo, 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 Santo. Alguém foi esquecido na distribuição do cálice? Levanta uma mão. Quando te encontro, eu volto mais forte pra te servir, Senhor. Eu volto mais forte pra te obedecer. Eu volto mais forte pra te honrar, Senhor. Pois quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Santo, 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 Santo. Mais forte quando te encontro. Alguém foi esquecido na distribuição do cálice? Mais forte pra te servir, Dê um sinalzinho. volto mais forte pra te obedecer.
ministrar para as crianças. Todos, nós vamos agora lembrando que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Você participe da ceia, receba força, vigor do Senhor. Por que que nós permitimos que as crianças participem da ceia aqui? Que a ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. E a Bíblia diz que das tais é o reino dos céus. As nossas crianças recebem, comem do Senhor. Amém? Não existe nenhuma proibição de Jesus. E tudo aquilo que não é proibido é permitido. Amém? Comam e bebam agora com ações de graça. Simone, ore e agradeça ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por este momento, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo sacrifício da cruz. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor e pelo cuidado, Senhor Deus, que o Senhor tem conosco, Deus. Obrigada, Senhor Deus, por o Senhor Teu Pai tão bondoso. Obrigada pela Sua graça e pela Sua misericórdia, Senhor Deus. Nós só temos que Te agradecer, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai. E fique conosco, Senhor Deus, em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Passe o cálice agora, sinal de vitória. E eu declaro toda enfermidade, todo mal, toda perturbação, toda obra maligna não tem poder sobre a vida de ninguém aqui presente. Eu declaro a vitória total em nome de Jesus. Fique em pé. Graças, Senhor, graças eu te dou, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Vamos estar aí cooperando com a marcha. O Rafael deve chegar de viagem por esses dias. Rafael está para o Rio Grande do Norte. Josi e Leandro estão em Porto Seguro. Pessoal viajando. Deus abençoe, que dê graça. Pegue na mão do outro. Mas o Rafael chega e ainda chega para participar. Os que querem falar com Ronaldo, o Ronaldo vai estar lá na porta falando com respeito à passagem de ano. Vamos fazer uma passagem de ano bonita, com fogos, com tudo, bem caprichada. Amém? Não fique com vergonha de trazer os teus parentes, não. Pode vir, tudo. É com fartura, vai ser uma benção. Amanhã, vigília dos jovens, às 8 horas da noite. Toda segunda está tendo vigília. Quinta-feira, o culto de libertação na chácara. Sexta, aqui com Fernando e Irmã Zefa, aqui na igreja. Sábado, culto dos jovens. Domingo não tem escola dominical. Domingo à noite nós estaremos aqui juntos. Amém? O pessoal da música, o Robério quer conversar um pouquinho depois do culto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor coloque a mão no seu queixo. E levante o seu queixo assim, ó. Levante o seu queixo. E que o teu rosto resplandeça com a presença do Senhor. Que o Senhor te dê paz. Paz é certeza da vontade de Deus. Que o Senhor te dê paz, te dê alegria,
te dê vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Semana de bênção, de graça, de vitória. Amém? Precisando, estamos à disposição, eu, a pastora Laísa, o André, os irmãos obreiros. Dá um beijo, um abraço. Dá um abraço no Jefferson, na Meire, que estão precisando.